Meus queridos irmãos, a todos uma boa noite na paz do Senhor Jesus. Nosso encontro da lição 7 e 8, especificamente agora, nossa lição de número 7, iniciando o estudo da primeira epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Então, eu queria que você deixasse seu livro aberto nessa lição. Eu vou projetá-la aqui na tela, mas eu quero que você acompanhe ela aqui no monitor de vocês, aí na tela do celular, seja o que for. Só um instante para eu projetá-la aqui, só um segundo. Se vocês estiverem vendo aqui, vocês me dão um ok aqui? Joia, viu o joinha analógico. Fechado, vamos lá. Então, irmãos, primeira epístola de Paulo a Timóteo. Comentários aqui de prima. A epístola de Paulo a Timóteo, ela é uma epístola chamada epístola pastoral. Porque Paulo vai orientar Timóteo, que era um companheiro de ministério que estava cuidando da igreja de Éfeso, sobre o cuidado, sobre falsos líderes, sobre a escolha de outras pessoas para servir no ministério, orientações práticas sobre o próprio Timóteo, que ele deveria ter como doutrina. E Timóteo, ele tinha um hercúleo desafio na sua frente. Qual era o grande desafio de Timóteo? Timóteo estava numa região que tinha muitos falsos mestres. A igreja de Éfeso sempre lutou muito com esse desafio. E tinha um componente de dificuldade. Timóteo, ele era muito mais jovem do que a maioria dos anciãos da igreja até então. Geralmente, os anciãos da igreja eram pessoas de mais idade, pessoas mais velhas. Timóteo era muito mais jovem. E essa juventude era um empecilho para que a igreja de Éfeso reconhecesse a liderança de Timóteo. Além disso, a cidade de Éfeso era uma cidade extremamente pagã. Inclusive, muitos dos crentes que agora pertenciam à igreja, convertidos a Cristo, saíram do paganismo. E aí eu quero que sempre você tenha isso na sua mente. Toda pessoa que ela é egressa, que ela vem de uma vida de paganismo, de moral muito baixa, imagina essa cena, assim, imagina uma ovelha que foi para o meio do mato e voltou cheia de carrapicho, suja. Ou seja, dá muito trabalho, porque são hábitos, cultura, pensamentos. Então, esse ponto é muito importante. Ó. Salvação é um ato da graça de Deus sobre o homem. Deus abraça o pecador que se arrepende e salva ele do jeito que ele está, perdoando os pecados. Só que a pessoa não passa um branquinho na mente dela. Ela ouvia uma música, ela tinha um hábito, ela se vestia de tal jeito. Agora, essa pessoa, inserida no contexto do evangelho, ela vai ser catequizada em como ser um crente em Jesus. Então, toda pessoa que vem dessa vida egressa, e aí os irmãos devem ter muitos exemplos na sua igreja, de pessoas que vieram, por exemplo, da criminalidade, da prostituição, essa pessoa, ela vem deteriorada, às vezes família arrebentada e tudo mais. Então, Paulo vai dar algumas instruções a Timóteo de como cuidar desses crentes e como o evangelho produz mudanças práticas e visíveis na vida dos que creem na pessoa do Senhor Jesus. Nosso texto de número 1. A vida de Timóteo. Ó, pensa assim, ó, Timóteo, irmãos, ele era um fruto do resultado do ministério de Paulo. Quando Paulo prega lá na cidade de Filipos, Atos 16, ali na cidade vizinha, né, que era Listra, é, a Eunice, que era a mãe de Timóteo, e a sua avó Lloyd, elas creram, elas eram crentes judias que creram no evangelho. Então, Timóteo, ele é fruto de uma família que foi conquistada pela pregação de Paulo. E ele foi instruído na fé juntamente com a sua mãe e com a sua avó. Então, uma coisa bem interessante, Paulo elogia a fé dessas mulheres e especifica, inclusive, que Eunice, como um crente, fala que os filhos dela foram salvos a partir da jornada missionária que Paulo pregou. Olha que coisa bonita. Isso aqui, irmãos, eu acho tão importante para nós, ó. O evangelho,
ele alcança as vidas. Eu gosto sempre de trazer essa imagem mental. Às vezes você ganha uma pessoa para Jesus, aí você fica na cabeça, nossa, ganhei essa pessoa. Mas você não tem dimensão que aquela pessoa vai ganhar outras e dos frutos que ela vai colher na própria família. Vou te dar um exemplo, assim, prático para você entender. Imagina Billy Graham, tá? Eu não sei a vida antes dele do ministério. Possivelmente ele veio de família já cristã, mas imaginemos que alguém evangelizou Billy Graham e o ganhou para Jesus. Imagina a coroa dessa pessoa, no sentido de quantos milhões Billy Graham não ganhou para Cristo, não pregou. Você entende isso? Então, o evangelho ele tem esse poder multiplicador. E Paulo agora elogia a vida, a fé de Eunice como uma crente e os resultados da sua dedicação colhidas dentro da sua família. Paulo agora voltou àquela cidade numa segunda viagem missionária, né, Atos 14, e ele encontra agora um jovem inteligente, capaz e disposto para o ministério. Então ele reconhece a habilidade missionária e Paulo convida ele para acompanhar o ministério. Que, que coisa, que informação importante isso. Ó. Tanto quanto sermos bons crentes em Jesus, a gente precisa semear na vida de outras pessoas. Todos nós, irmãos, por melhor que sejamos, um dia a gente vai passar e alguém precisa dar continuidade. Então, Paulo reconhece o bom testemunho, o preparo de Timóteo e convida ele para fazer parte agora do seu ministério. Mas aí tinha um ponto de impedimento. Timóteo não havia sido, apesar da sua origem grega, né, a família dele era greco-judaica, ele não se circuncidou. E até aí estava tudo bem, zero de problema, porque ele tinha ele havia crido em Jesus e a marca da circuncisão era uma marca do povo judeu. Só que agora isso seria uma barreira para a pregação junto aos judeus, porque os judeus olhavam para esse aspecto da circuncisão. Motivo esse pelo qual Paulo leva Timóteo a circuncidar-se, não para que ele alcançasse salvação, mas para que essa ação não fosse barreira para a pregação do evangelho. Deixa eu tentar explicar para você assim, ó. Imagina que eu ou você a gente vá trabalhar em missão em outro país, onde a cultura, a língua, tudo é diferente da nossa. Quando chegar lá, você precisa se adaptar à cultura deles, né? Língua, costumes, hábitos alimentares. Por quê? Porque senão isso vai ser uma barreira. Imagina eu, terninho, gravata aqui, assembleiano como sou, resolvo viver lá num país da África que é zero costume andar de terno e gravata. Você entende que isso vai ser uma barreira para a pregação do evangelho? Então eu tenho que me adaptar na vestimenta, na fala, no costume, na prática. Então, Paulo usa esse elemento para gerar circuncisão em Timóteo, tá? Algum ponto até aqui, irmãos? Vou seguir, tá? Ok, então, dando sequência. Agora, Timóteo passa a acompanhar Timóteo na segunda viagem missionária, né? Passando lá por esse grupo de cidades, Bereia, Frígia, Misa e tudo mais. Depois ele é enviado para Tessalônica, junto com Silas, para ser o interlocutor de Paulo junto à igreja de Tessalônica. Enquanto Paulo estava pregando em Atenas, dando continuidade à narrativa de Lucas lá em Atos, quando Silas e Timóteo voltam agora com bons relatórios a respeito dos tessalonicenses, tanto que é aquilo que Paulo escreve no capítulo 3 de Tessalonicenses, dizendo que os emissários que ele envia voltaram com boas notícias. Na sequência disso, Timóteo agora vai executar o trabalho tanto na cidade de Corinto, quanto as cidades gregas, né, de Corinto e Éfeso. Ele fica 2 anos com Paulo em Éfeso e agora Timóteo é enviado para Corinto para verificar o progresso da igreja. Aquilo que várias vezes eu já falei para vocês, Paulo se preocupava tanto em fundar a igreja, começar o trabalho, quanto fazer acompanhamentos regulares da saúde da igreja. Tanto que ele usava esses emissários na sua impossibilidade de seguir rumo, para que ele soubesse como que estava a igreja, como que estava, né, o progresso, o andamento, enquanto ele estava ausente ou impedido, né? Porque, por exemplo, em Atos 21, Paulo foi preso.
Paulo vai ser levado para Roma, e enquanto ele está impossibilitado, Timóteo passa a ser um dos emissários dele para que ele continuasse o progresso. Tanto que Timóteo é um dos últimos e únicos companheiros de Paulo na sua última prisão em Roma. Paulo vai escrever em 2 de Timóteo, capítulo 4, versos 13 e 21. Se você quiser abrir aí comigo, 2 de Timóteo 4, no final da carta, versos 13 e verso 21, Paulo diz assim, ó, quando vieres, no sentido de vier, que ele viesse visitá-lo, né? Ele está falando para Timóteo. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. E aí o verso 21. Ele está finalizando, ele fala assim, ó, procura vir antes do inverno, Êmbulo, Prudente, Lino e Cláudio e todos os irmãos te saúdam. Então ele pede que ele viesse logo, e ele vai dizer que ele foi abandonado por muitos. Ele diz, somente Lucas está comigo. Timóteo era um dos companheiros que tanto ajudava como emissário, como foi um dos últimos companheiros de Paulo na sua prisão final na cidade de Roma. Perfeito, seguindo aqui. Falando da pessoa de Timóteo, né? Como eu já citei inicialmente, ele era muito mais novo do que a média dos anciãos da igreja. Paulo enxergava nele boas características, como um defensor da fé, e algumas características aqui, porque Timóteo foi escolhido. Olha que coisa importante, como isso serve de modelo para nós. Quem deve ser habilitado para o ministério da igreja? Primeiro, fiel. Paulo fala isso em 1 Coríntios 4,17. Irmão, se não existe fidelidade na vida da pessoa a Deus, à esposa, à família, aos princípios, como que essa pessoa vai ser um membro do ministério da igreja? Você entende? Porque Paulo fala assim, ó, precisa ser marido de uma só mulher? Porque, irmão, se ele não honra o casamento, né, o matrimônio, a família, se ele não honra, Paulo fala assim, quem não cuida dos seus, especialmente os da sua família, é pior que o infiel. Então ele está falando assim, como essa pessoa que é negligente na família pode ser um cuidador da igreja de Deus. Segundo ponto, precisa ser consciencioso, precisa ser uma pessoa habilidosa, de boas palavras, uma pessoa pacificadora. Esse texto é muito importante, Filipenses capítulo 2, verso 19. Vou abrir aqui rapidinho. Filipenses 2, 19 e 21. Rapidamente. Efésios, Filipenses. Ó, 2, 19. Espero no Senhor Jesus, em breve mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo. Consciencioso é uma pessoa tanto generosa quanto estimuladora. Verso 21. Mas sabeis qual é a sua experiência que serviu comigo no evangelho, tal como seu pai. Outro ponto aqui que Paulo diz a Timóteo aqui, ele viu em Timóteo uma pessoa dedicada a Deus. Imagina isso, irmão. A pessoa não lê, não ora, não gosta de estudar, não gosta de Bíblia. Ele quer o quê no ministério? Entende isso? É a diferença entre o aventureiro da fé e o verdadeiro crente em Jesus. Ele precisa amar aqueles a quem Deus ama. Eu gosto muito dessa frase. Ele precisa amar aqueles a quem Deus ama. Como que eu amo o povo de Deus? Cuidando, zelando, instruindo, nutrindo, orientando. Como que eu vou fazer isso sem uma vida de oração e palavra? Como eu vou fazer isso sem uma vida de exemplo? Viu como as coisas estão extremamente amarradas? Ou seja, essas três características eram qualidades do ministério do jovem Timóteo. E olha que coisa interessante, Timóteo ele era muito frágil fisicamente. Paulo escreve na primeira carta que ele tinha frequentes dores estomacais, tanto que ele usa um remédio caseiro medicinal, que era vinho misturado com água, para tratar as dores estomacais. Porém, ainda que ele tivesse essa debilidade, ele não abandonava os seus desafios da igreja do Senhor, dedicando-se ao cuidado. Texto de número 2. Agora a introdução à epístola. Tá aparecendo para vocês ou ficou escura a tela?
Tá aparecendo? Joia. Então, aqui para mim sumiu. Ah, foi. Beleza, então, introdução. Já citei aqui, né? Ela é uma epístola pastoral, isso aqui bem possivelmente cai na prova, dirigida a líderes ou pastores propriamente dito. Paulo, Timóteo e Tito são epístolas pastorais, assim como também Filemão, tá? Essa é uma primeira das epístolas pastorais. Ela é muito importante porque ela trata de um guia para a organização da igreja e fala sobre o bom relacionamento entre líderes e a igreja. Um ponto importante para a gente chamar a atenção. O líder, o pastor, o condutor do rebanho, ele também é ovelha, irmãos. Esse ponto é muito importante. A pessoa nunca pode se achar acima da média. O tal, o cara, ele é uma ovelha cuidando do rebanho. Jesus é o pastor. Você entende? Eu sei que a gente usa essa nomenclatura para o ministério, o pastor, o bispo, o presbítero, mas isso é uma organização de serviço e governo da igreja. Mas a igreja só tem um pastor, o sumo pastor Jesus Cristo. Então é muito importante que, na qualidade de obreiro destacado para o cuidado, nós entendamos aquilo que Deus espera de mim. Porque a igreja ela não é uma posse, nem uma propriedade do pastor. Ele pode estar registrado lá no ofício do cartório, no contrato social da igreja, no regulamento interno, a liderança dele. Mas quem chancela a liderança é Deus. Se Deus não chancelar, irmãos, não existe documento humano que o faça. A ocasião. Paulo havia sido liberto da prisão no ano 62, volta às igrejas que ele havia anteriormente iniciado, e ele observa agora que Éfeso, durante a sua ausência, foi introduzida por diversos falsos mestres. E Paulo, muito habilidoso e cuidadoso, ele falou, opa, essa igreja precisa de um cuidado especial. Diante desses desafios que estavam sendo travados, Paulo ele vai enviar uma correção doutrinária, vai animar e engajar os crentes ali, né? Ele vai dar encorajamento, não engajamento. Ele vai corrigir doutrinariamente, injetar ânimo e encorajar os crentes que ali estavam, né? Por parte do seu pastor. Então, através de Timóteo, através do ministério, através da leitura da carta, através do serviço de Timóteo, essa igreja seria cuidada. Ele reconhece ali, inicialmente, algumas dificuldades que Timóteo tinha, timidez, um certo desânimo, escreve admoestando, que é chamando a atenção, e ele encoraja Timóteo a ser firme, a ser convicto diante dos falsos mestres e eleger outros fiéis líderes para o acompanhar. Outro ponto importante: ninguém faz nada sozinho. Por melhor que eu e você sejamos, irmão, ninguém faz nada sozinho. Toda pessoa que na igreja acha que ele não precisa de um ajudante, que ele consegue dar conta de tudo, sabe o que ele acontece? Ele se frustra e ele se cansa. Imagina, você chega, você abre a porta, liga a luz, liga aparelho de som, dirige culto, prega, visita. Irmão, chega uma hora que a língua vem para fora. Você não dá conta. Eu e você também somos seres humanos. Então a gente tem que entender a nossa natureza e outra. Sempre duas cabeças pensarão melhor que uma. Então, se você tem outras pessoas dividindo a tarefa do cuidado da igreja, sempre vai ser mais exituosa, tá? Então, essa é a chamada de atenção agora de Paulo para Timóteo. A carta foi escrita lá na cidade de Filipos, aproximadamente no ano 63. O tema é a instrução para um líder sobre o seu ministério. Então, a instrução, ela alcança a igreja? Sim, ela tem várias recomendações para os crentes, mas em maior medida, há mais instruções para o próprio Timóteo como líder da igreja, servindo como um modelo, uma referência para toda a sequência da igreja. Tanto que ele fala assim, ó, capítulo 3, versos 14 e 15. Escrevo-te essas coisas esperando em ver-te breve. Porém, se tardar, fique ciente de como proceder na casa de Deus. Olha que coisa interessante. Paulo estava indo ao encontro dele, ou era o desejo de Paulo ir, mas Paulo diz, porém,
Todavia, se caso eu não chegar, a carta, as instruções formais que ele enviava, já eram referências essenciais para aquilo que Timóteo deveria fazer. E ele ainda finaliza aqui dizendo, né? Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus. Que coisas? Aquele conjunto de ordenanças que Paulo diz no capítulo 4, que ele fala assim, que tinham pessoas que estavam pervertendo, não estava permitindo que os crentes se casassem a título de ascetismo, que era uma santidade exagerada que eles propunham, eles estavam cerceando algumas liberdades em Deus que os crentes deveriam ter a títulos de coisas estranhas, e aí ele dá esse conjunto de coisas e diz para Timóteo, estas coisas que eu estou, é um pronome indicativo, né? Ele diz, estas coisas, esse conjunto aqui, expondo elas, ou seja, abrindo elas, explicando elas, informando elas aos irmãos, você vai ser um bom ministro de Cristo Jesus. E qual é a estrutura do livro? O capítulo 1 ao capítulo 3, ele foca nos aspectos da igreja. Então, os problemas, as instruções para o povo. Nos capítulos 4, 5 e 6, ele fala sobre o líder da igreja, no qual Timóteo deveria ser essa referência e deveria formar, através desse conjunto de instruções, outros líderes, né? Um multiplicador aí. E aí ele traz alguns pontos importantes. Sobre o líder aqui, né? Tem cuidado de ti mesmo. Eu preguei esse texto esses dias atrás. Ninguém pode cuidar de outro se não olhar primeiro para si. Entenda isso, ó. Se você e eu não estivermos bem, imagina um quadro de doença, imagina que eu tô aquele estado anêmico extremo, que eu não aguento pegar nem um copo de água. Como que eu vou ajudar a estender a mão para uma pessoa que está caída, se eu não tenho forças? Quando Paulo diz a Timóteo, ó, tem cuidado de você, ele está falando assim, Timóteo, apesar do serviço para os outros, liderança, pastoreio, oração, visita, pregação pública, todo o dever do líder pastoral, você tem que cuidar de você. Você tem que estar bem com Deus, você tem que ter a sua vida de oração, você tem que estar animado. Você imagina uma pessoa debilitada emocionalmente tentando injetar ânimo em outra? Não rola, irmão. Não funciona. Então ele traz aí esses pontos. Primeiro, ele alerta ele o perigo dos falsos mestres que haviam se introduzido, então ele levanta o problema. Segundo, ele fala que o lugar da oração, o valor da oração e a posição das mulheres no culto de louvor. Uma coisa interessante, acontecia em Éfeso uma situação bem atípica. As mulheres de origem pagã, e aí já explicando por que Paulo fala assim, eu não permito que a mulher ensine. Por quê? As mulheres vindas dos cultos pagãos, elas eram sacerdotisas e conduziam o culto às divindades anteriores. Quando elas creram em Cristo, e aí volta lá na minha fala, né? Elas foram ganhadas do paganismo, foram perdoadas por Jesus, mas o hábito está nelas. Elas chegaram aqui sobrepujando os líderes da igreja, porque lá elas eram sacerdotisas. Paulo põe o freio e fala assim: eu não permito que a mulher ensine. Não é misoginia de Paulo. É Paulo instruindo uma situação temporal, local de Éfeso, no qual as mulheres estavam passando por cima da autoridade constituída dos líderes da igreja a título de, nós éramos sacerdotisas lá, a gente pode fazer isso. Interrompendo a pregação, bem possivelmente pela fala dele, né, que se ela quiser aprender, ela que aprende em casa, perguntando ao marido, elas ficavam toda hora interrompendo. Peraí, eu não entendi aqui, pode me explicar? Já pensou se todo mundo fosse levantar a mão no culto de pregação pública? A pregação não andaria. E aí Paulo precisa ser ríspido, rude, direto, oblíquo, para falar assim, se você quiser aprender, você vai aprender com o teu marido dentro de casa. Depois ele dá algumas instruções aqui, depois eu vou entrar mais firme nesse detalhe. Instruções para a escolha de obreiros. Na sequência aqui, é uma parte bem doutrinária essa. Depois ele vai falar sobre as instruções dadas para o líder, a parte 2, né? Então, outra parte importante. Como a gente deve viver, ele está falando para Timóteo, que o viver dele deveria ser um exemplo para a igreja. Ele cita, para exemplo, torna-te pessoalmente padrão dos fiéis. Ou seja, Timóteo, você é referência do povo. Como você andar, se comportar, orar, tiver uma vida fervorosa ou não, os crentes te imitarão. Eu gosto sempre de frisar isso. Eu e você somos referência para alguém. A nossa vida, seja ela
proveitosa, seja ela bagaceira, ela está servindo de referência. E ao dizer isso, Paulo reforça Timóteo dizendo: você é o exemplo, torna-te padrão dos fiéis. Aí ele cita os exemplos. Na sequência, Paulo vai trabalhar a ideia também de alguns grupos que haviam dentro da igreja. Como que esses grupos deveriam ser tratados? Viúvas, anciões, escravos, ricos, tá? E essa estrutura que a gente já viu do desenho aqui, a gente já viu agora citando. Texto de número 3. Até aqui, irmãos, alguma pergunta, dúvida? Não? Tá. Se tiver, me fala aqui que eu tô 220 por hora. Seguindo. Texto 3. A doutrina e os falsos apóstolos. Agora a gente vai voltar lá no capítulo 1. Então, Paulo instruiu agora Timóteo a fortalecer os crentes combatendo as falsas doutrinas. Irmão, como essa frase é importante. Frisa, anota, sublinha. Como nós geramos saúde espiritual na igreja? Combatendo o erro. Isso é muito importante. Se eu não souber discernir certo e errado, bem e mal, a coisa errada entra na igreja, assim, absurdamente. E aí Paulo fala a Timóteo que ele precisava saber instruir os crentes e combater falsas heresias. Só que aí vem a pergunta: eu posso combater uma coisa que eu não sei? Eu posso combater uma coisa que eu não tenho remédio? Entende? Imagina, a pessoa foi picada por uma cobra, aí corre lá para o hospital. O que picou? Não sei, não sei se foi cobra, não sei se foi escorpião, eu não sei se foi sei lá, um besouro. Peraí, mas que remédio eu vou usar se eu não sei o tipo de enfermidade? Por isso que é tão importante, a gente estuda no currículo nosso aqui, é, 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 religiões mundiais, seitas e heresias, porque a gente precisa entender a natureza da heresia. E aí, dentro disso, havia esses falsos mestres, eles enfatizavam genealogias judaicas, lendas, ou seja, eles estavam trazendo o fantasioso para dentro da pregação do evangelho. Vou fazer aqui a nossa meia-culpa, irmão, pensa numa coisa que o povo adora, é quando a história é inventada. O cara começa a citar como se fosse parte do texto, coisa que não está escrito, mas ele afirma categoricamente. Ele inventa diálogo. Aí ele, não sei se, quero crer que vocês não tenham ouvido isto, mas alguém falando assim, não, porque um dia o pai falou com o filho falou com o espírito falou com o pai. Não, deixa que eu vou. Peraí, onde que a pessoa tem base para fazer uma afirmação dessa? Eu estou usando um exemplo raso de fantasia, de uma elucidação fantasiosa que está muito presente dentro da igreja. Agora imagina isso, mitologias, coisas folclóricas, lendas, e eles estavam sendo ensinados como verdade, e dizendo, voltando, né, como eles eram judeus, que a salvação deles dependia da guarda da lei. E aí quando a gente fala da guarda da lei, é guarda do sábado, circuncisão, observação das festas cerimoniais, ou seja, eles estavam dizendo para os crentes, e vocês precisam de Jesus, concordo, mas é Jesus mais sábado, Jesus mais circuncisão, Jesus mais festas. E aí eu até amplio para nós nos dias de hoje. Tem muita gente pregando para ser salvo, é Jesus mais dízimo, é Jesus mais volta, é Jesus mais isso. Não, salvação é mérito da fé em Jesus, no sacrifício. Gálatas 2, Efésios 2:8, Paulo diz que a salvação é por meio da graça, através da fé. Não vem de obras, não vem de esforço, não vem de mérito humano. Na sequência, Paulo vai falar a respeito da sua própria vida, que a salvação é obtida através da fé. Paulo fala dele. Se tem uma pessoa que pode dar exemplo que é salvação pela fé, é eu. Eu era judeu, perseguidor da igreja, fui ruim, fui perverso, mas aprove Deus me salvar. E aí Paulo usa o próprio exemplo. Falando agora dos falsos mestres. Eles estavam encantando o povo com histórias aqui é com E mesmo, que é conto, tá? Histórias imaginárias, coisas estranhas às escrituras. Irmão, chamada de atenção para nós. Não permita na sua igreja que essa fantasia seja pregada. Aí a pessoa começa, tira coisa, não, porque eu vi lá na Crônica de Nárnia, eu vi lá no XPTO. Irmão, é Bíblia.
Se falta a Bíblia, se faltar a palavra, irmão, entra qualquer coisa. Entra filme, entra teatro, entra o que for. Não, irmão, a palavra é suficiente. A palavra é essencial, insubstituível. E aí, a partir desse conjunto de lendas, esses rabinos hebreus estavam criando histórias pseudo-bíblicas, levando o povo a ficar perdido. Porém, entende isso, ó. Quando falta a verdadeira palavra, irmão, cabe qualquer coisa. Se faltar Bíblia, vira contação de história, vira palco, vira qualquer coisa. E isso não estava gerando crescimento nem fortalecimento espiritual para os crentes, eles estavam se desviando. E aí Paulo vai dizer no capítulo 1, verso 4, que eles estavam entrando em coisas, né, ler o texto é muito bom, ó. 1 Timóteo 1,4. Ó, não se deem, ou seja, não se entreguem a fábulas, genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação em Deus, que consiste em fé, assim como faço. Para nós aqui, ó, irmão, corta isso. Paulo fala assim, tem coisa, irmão, que tem discussão que não vale a pena, não. Paulo estava assim, vocês estão entrando em coisas que não edifica. Igual quando a gente, às vezes, está dando aula, e aí me permite o desabafo aqui, aí a pessoa fica assim, qual que era o espinho na carne de Paulo? O que aconteceu naquilo que a Bíblia não diz? Sei, meu caro, se a Bíblia não se ocupou de dar aquele detalhe, por que isso tanto nos encanta? Lá, Deuteronômio 29 fala isso, ó. As coisas encobertas são para o Senhor, as reveladas são para nós. Irmão, se a gente se ocupar daquilo que a Bíblia já nos diz, já é tanta coisa que a gente tem, mas a gente quer o escondido, né, irmão? Vamos focar naquilo que a gente tem. E aí Paulo fala que, diferentemente dos falsos mestres, ele estava trabalhando com amor, fidelidade, com coração puro. Por quê? Ele estava sendo, mais uma vez aqui, sendo dito que Paulo estava interessado na grana, no dinheiro da igreja. A respeito da lei aqui. Aqueles falsos, e aí um ponto importante, ó. O propósito do ensino bíblico, irmãos, é a exposição dos textos. Vocês vão passar logo breve pela matéria hermenêutica bíblica. É uma matéria meio indigesta, meio difícil, mas ela é fundamental para nós. Porque você precisa entender como flui a mensagem do evangelho. A mensagem do evangelho não é assim, eu pego o texto e falo, é isso. Não, não sou eu que interpreto. A Bíblia se auto-interpreta. A mensagem flui do texto para o povo, não do canal do orador para o povo, tá? Eu já vi até gente falar assim, não, a mensagem eu já tenho, só falta o texto. Não, se você não tem o texto, você não tem mensagem. A mensagem não parte da sua mente, da sua cabeça, da sua racionalização. Então, é a orientação da palavra aplicada na vida, no cotidiano, nas orientações e necessidades da igreja. A lei. Até aquele momento, milhares de judeus haviam crido em Jesus e pensa, ó, eles tinham saído do judaísmo e estavam entrando no cristianismo. E agora, vários deles, inclusive muitos líderes, estavam dizendo que eles precisavam da lei para complementar a salvação em Jesus. E aí Paulo vai deixar muito claro qual é o propósito da lei. A lei nunca teve o propósito de salvar ninguém. A lei apontava o pecado e a necessidade de um redentor. Então, a lei ela era um freio moral das ações do homem, um limitador moral, apontando a pecaminosidade humana individual, coletiva e individual, e mostrando, você não consegue se auto-redimir, você precisa de um redentor. Então a lei aponta o pecado do homem e a necessidade do redentor. Lá para Colossenses, Paulo diz que a lei nos serviu de aio, de tutor, para nos apresentar até Cristo. Então, qual era a função da lei? Nós éramos incapazes perante a pura moral de Deus, então a lei pega na nossa mão e nos leva ou nos apresenta até Cristo, mas ela em si não tem um caráter salvífico. Ok, aqui, irmãos? Amém, vamos seguindo então. Então, Paulo vai trazer isso. Inclusive, ele vai falar que salvação é unicamente em Cristo e que a lei também ela penaliza quem? Quem a desobedece. Tá? Depois ele vai fazer uma parte de defesa, de autodefesa, como ele precisou fazer em outras cartas também. Por quê?
Porque eles estavam acusando Paulo de uma série de coisas erradas. E aí Paulo vai usar a própria experiência de salvação, a sua auto-experiência de salvação, para lembrar aos crentes de Éfeso, através de Timóteo, que não existe pecador que esteja fora do alcance da graça de Deus. Irmão, não importa o tamanho do pecar, do erro, do tropeço, da miséria, da desgraça que a pessoa esteja inserida. O próprio Paulo vai escrever aos Coríntios dizendo que onde abundou o pecado foi maior, foi superabundante a graça. Ou seja, quem Deus pode salvar? Todos, indistintamente. Se hoje os 8,2 bilhões de seres humanos que estão no mundo, de coração crescem e confessassem que Jesus é o Senhor deles, Jesus salvaria todos. Então, eu gosto sempre de usar essa expressão teológica. Jesus é um salvador potencial. Quem ele pode salvar? Todos. Mas quem ele salva? Todos os que creem. Entende? Ele é potencial no sentido, ele tem capacidade de salvar todo mundo. Mas quem ele salva? Aqueles que, ouvindo a mensagem, creem de coração, tá? Então, a vida de Paulo, irmãos, ele vai contrastar sua vida e seu testemunho com os falsos mestres. A vida de Paulo era uma vida para a glória de Deus. Ele mostra o contraste da perseguição que ele sofria. Ele agora mostra que ele era um convertido entre os gentios, que ensinava o caráter transformador do evangelho pelo poder de Deus. Paulo nunca pregou assim, ó, venha para cá e não sofra, venha para cá e tenha dinheiro. Paulo sempre pregou, creia em Jesus, confesse-o de lábios e corações e tenha uma vida transformada pelo poder. Isso aqui é importante. Em suma, o que é o evangelho, diz Paulo em Romanos 1,16. O evangelho é um poder, é uma manifestação de uma autoridade de Deus, exousia, a palavra para poder, é um poder que transforma o homem. Pega o homem pecador, caído, corrupto, miserável, enredado e escravizado pelo pecado, liberta ele das trevas, quebra as algemas e grilhões do pecado, dá a ele a esperança da vida eterna, dá um banho de graça, perdoa-lhe os pecados e constitui ele agora como membro da família de Deus. Tá? Isso é o evangelho. E isso precisa ser a nossa síntese de pregação. O evangelho, Jesus pode abençoar, pode dar riqueza, carro, casa, dinheiro, tudo isso ele pode dar, mas essa não é a essência do evangelho. A essência do evangelho é crer em Jesus para perdão dos pecados. E a partir da regência, do governo, do comando, do controle de Jesus, ele há de cuidar e suprir todas as nossas necessidades. Texto de número 4. Alguma dúvida? Não, vou entender aqui, tá tudo ok. Agora o valor do cuidado, o valor do culto correto ou devido a Deus. Agora vai começar. Paulo começa falando uma coisa importante aqui. Vocês precisam orar por todos, inclusive por pessoas que são reis, estão em posição de importância. Mas eu não gosto do presidente, mas eu não gosto do governador. Não interessa. Jesus mandou você orar por ele. Abençoe ele, ore por ele. E por que Paulo diz isso? Porque Paulo diz, para que a gente tenha uma vida quieta e sossegada. Se o governo dele for bom, sua vida vai ser abençoada, você vai ter liberdade de adorar, servir a Deus. Então, ore por ele. Você pode não ter ele como preferência política, ter o direito, mas você deve orar, abençoar. Deus abençoa ele é um miserável, o partido dele não presta, ele gosta de fazer coisa errada, mas tem misericórdia dele. Usa ele como governante, para o bem do povo, para o bem da nação, para que as pessoas sejam bem-sucedidas. O prefeito, o vereador, o governador, deputados estaduais, federais. Irmão, eu sei que é uma corja, mas ore por ele. É ordenança bíblica. Entendeu? Paulo não está falando assim, se der, se couber na tua agenda, é obrigação nossa. Paulo manda a gente suplicar, interceder por eles, orar em necessidades comuns e dar graças a Deus em todas as coisas. Olha que coisa interessante. A preocupação de Paulo é que os crentes façam qualquer prática sempre, aqui é importante esse advérbio, sempre orientados e dirigidos pelo querer de Deus. O crente não faz aquilo que Deus não quer que ele faça. Deus manda amar o inimigo, então os crentes têm que amar o inimigo. Deus manda orar pelos fracos, ajudar os necessitados, faça isso. Então, tudo que a gente faz,
oração, pensamento, intenção, postura, práticas, relacionamentos, tem que ser moldado pelo princípio orientador, disciplinador de Deus, expresso na palavra. Como que a gente faz essas coisas, irmão? Através desse manual de conduta que se chama palavra. Ou seja, eu não sei como agir numa situação, corra na palavra. A palavra tem esse molde disciplinador para nós. Outra coisa importante, Paulo trabalha 3 pontos aqui, né? 3 grandes assuntos. Oração em favor dos governantes, já citei. Segundo, da posição única de Cristo como mediador e como mediador. Aí ele vai falar assim, ó, Jesus, ele é o único Senhor, não tem outro. Não tem Maria, não tem José, não tem anjo, não tem Beltrano, fulano, meu pastor, meu apóstolo, minha apostila, não interessa quem for. Irmão, o mediador é Jesus. Jesus é o único Senhor. Na palavra grega, Kyrios, ele é o Senhor, né, artigo definido, ele é o único Senhor. O próprio Senhor Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ele é a ponte, ele é o elo, ele é essa interface que conecta o homem pecador por meio da fé ao Deus Santo, tá? Então, primeiro assunto, oração em favor dos governantes. Segundo, a oposição única de divindade ou deidade de Cristo. Ele é Deus e mediador. É ele que conecta esses dois lados. E ele vai disciplinar aqui a postura das mulheres também na igreja. Então, um ponto importante aqui, ó. Eu já falei isso, mas a gente é exortado a orar por todos os homens de autoridade. Eu posso não gostar, tá? Ore por ele. Outro ponto, a gente deve lembrar que a gente deve orar por todos os homens, os de autoridade não. Então eu tenho que orar para aquele meu vizinho pilantra, safado, sem vergonha, vagabundo, que fica cornetando aqui a minha casa com funk aqui. Irmão, você precisa orar por ele. Precisa orar que Deus abençoe ele, que Deus converta ele, que Deus tenha misericórdia dele. É assim, irmãos, o caminho do evangelho é esse. Segundo ponto aqui que eu trouxe, Jesus o mediador. Então, Paulo vai tratar aqui em 1 Timóteo 2,5, dizendo que há um só Deus e um só mediador entre o Deus e os homens, Jesus Cristo, e aí está entre vírgulas, homem. Então, a humanidade perfeita de Cristo faz dele o nosso representante completo, total, único. A sua divindade encarnada faz o elo entre o homem pecador e o Deus Santo. Por isso que ele precisava ser homem, mas ele não podia ser só homem. Ele precisava ser um homem divino. Por isso João vai escrever no seu evangelho que o verbo, a palavra eterna, se fez carne e habitou entre nós. Então ele se veste da humanidade para que na perfeição do véu da sua carne, ou seja, o seu corpo, o seu viver santo, ele se fizesse representante, porque o pecado veio através da via humana. Mas através da sua natureza hipostática, né, ele ao mesmo tempo era Deus e homem, ao mesmo tempo, ele agora é essa conexão. Como homem perfeito, ele é nosso representante maior. Como Deus encarnado, ele é a conexão entre o divino e o humano. Falei rápido, falei difícil. Não? Beleza. Seguindo. Então, Paulo fala, ele é o único mediador. Ele lembra que só ele pôde pagar o preço da nossa redenção, morrendo na cruz para nos restaurar-nos à posição de filhos de Deus. Só a cruz faz dos homens que até então são criaturas de Deus, filhos. João 1,12, ele veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder, a capacidade de serem feitos filhos. Jesus nos adota na família de Deus. Amém? Seguindo. Deixa eu só dar uma olhada aqui muito rapidamente no grupo. Bom, ninguém mais se manifestou e tome chuva aqui, hein? Vamos lá. Seguindo. O homem em adoração a Deus. Aí Paulo vai falar uma coisa importante, 2,8. Eita, esse aqui para nós, irmão, é um samba na cabeça dos crentes, esse aqui, ó.
Quero que, pois, que todos os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Ah, então significa que se eu tiver com raiva, coração inchado, nervoso, brigão, e eu quiser interceder, ser um sacerdote, eu não posso? Não. Simples, rápido e direto. Paulo fala assim, você não pode levantar mão com ira nem contenda. Você tem que ter mãos santas, sem ira e sem contenda. O crente, o líder, o pastor, os crentes não podem ser rancorosos, raivosos. O coração está lá, escurecido de trevas. E ele quer orar, abençoar, interceder pelo. Não pode, irmão. Então, Paulo está usando aqui a chamada de atenção, mostrando que é, o trabalho. Desculpa, Paulo vai falar aqui a respeito da sua atuação aqui. A extrema importância de que o nosso serviço deve ser uma expressão da nossa alma. Então, ó, a postura expressa, assim, em parte, o estado da alma. Irmão, tenta dar um conselho ou tomar uma decisão quando você está de cabeça quente. Não dá certo. Você fala o que não deve, você se expressa mal. Agora, imagina uma pessoa inabilitada, espiritual ou emocionalmente, para cuidar de outro. Não tem como. E aí ele cita aqui, né, a questão da necessidade disso. Mulheres cristãs, já citei aqui, deu um bom spoiler. Vamos lá. Paulo vira para as irmãs e fala, irmãs, agora eu tenho um canhão para vocês, segura aí, pega a metralhadora. Vocês não devem se ataviar com ouro, com trança, com pérola. E aí vamos entender. Paulo queria que as mulheres andassem tudo bagaceira? Não é isso. De novo, as mulheres que haviam sido conquistadas do paganismo, elas tinham, e era a cultura grega, a valorização da beleza, da estética. E aí Paulo fala assim, a beleza da mulher não consiste no adorno externo, não é ouro, não é brinco, não é maquiagem, não é trança, não é, elas faziam, né, jeitos de organizar o cabelo, as tranças lá, e Paulo fala assim, vocês têm que ser pautadas, mulheres, pela modéstia com boas obras. Verso 10. Mas como convém mulheres que fazem profissão de Deus servir com boas obras. Então, qual é a beleza da mulher? Boas obras. E aí Paulo traz isso agora para essa igreja. E aí, um comentário que eu trouxe aqui, ó. Diante da cultura direcionada à estética e beleza exterior, Paulo enfatiza que a mulher cristã não tem tem a sua beleza em atitudes, postura e comportamento. E elas devem refletir submissão a Deus. Então, isso aqui é muito importante. Paulo está criticando aqui os excessos, ele trata a moderação, instrui as mulheres a cultivar beleza interna. Então, Paulo está falando que a mulher pode andar toda bagaceira? Não, não é isso. Mas não deve ser o adorno o principal elemento de chamada de atenção, mas sim boas obras, serviço e dedicação a Deus. Tá? Seguindo. Ó, um ponto importante. No primeiro século, só os meninos eram educados com finalidade religiosa. Então, judeus, por exemplo, só judeus homens eram instruídos em leitura e conhecimento da Torá. Na igreja primitiva, as mulheres não entendiam muito bem as escrituras. E aí o que eu citei para vocês. Lá no meio do culto, elas ficavam assim, oh, eu não entendi essa parte aqui. Dá para repetir? Dá para me explicar? O culto não andava. E aí Paulo corrige essa distorção de postura de comportamento social dos efésios, é o que é uma coisa importante. Existem, vou dar uma expressão do meio jurídico, existem matérias que são chamadas matérias de repercussão geral. Então é um assunto que um juiz trata e ele serve para orientar todos os assuntos similares. Esse assunto aqui é um assunto de repercussão local. Não é que Paulo está falando assim, a mulher ela tem que se entrar muda e sair calada na igreja. Paulo nunca proibiu as mulheres de darem testemunho, de profetizar, de pregar. Mas no caso de Éfeso, Paulo está falando assim, a coisa está desordenada. Se vocês querem aprender, vocês vão fazer pergunta para vocês lá em casa. E aí Paulo usa a expressão falando do contexto de submissão. Paulo fala assim, vou lembrar vocês que quem foi tentado e enganado foi Eva. E dando ela luz ao pecado, levou o marido ao engano. Então ele fala assim, a mulher ela deve permanecer em fé, santificação e ter bom senso. 1 de Timóteo, versos 12, 13 e 14.
ok? Ah, um ponto importante aqui, de novo, para a gente ressaltar. Ah, Paulo está sendo misógino, porque ele diz assim, verso 15, ela vai se salvar dando luz a filhos. Olha que coisa importante, principalmente para os nossos dias. Hoje, a tarefa da construção do lar e geração de filhos hoje está sendo colocada em segundo plano. Hoje em dia, boa parte das mulheres orientadas pelo feminismo não querem ter filhos. E a constituição da família, irmãos, ele é um dever dos crentes. Ah, Deus está me obrigando a ter filhos? Não, Deus não obriga ninguém a ter filho. Mas a Bíblia diz claramente que os filhos são heranças, são bênçãos de Deus. E agora Paulo fala o quê? A tarefa de cuidar da família, que é a responsabilidade da mulher, né? O homem é o provedor e a mulher é a gestora do lar, da casa, das pessoas, da formação educacional, a formação de valores é a mulher. E aí Paulo fala assim: a mulher vai alcançar essa posição ocupando o espaço que Deus chamou ela, que é cuidado da família. Você vê, irmão, como esse texto é altamente importante e aplicável para os nossos dias? Hoje em dia, as famílias hoje, né, já tem a ideia do poliamor, da troca de responsabilidades, da igualdade de papéis. Irmão, não existe isso. A mulher nunca será o homem em termos fisiológicos, biológicos, psicossociais, assim como os homens também nunca serão mulheres. As características de atenção, cuidado, inteligência fina, ajuste, detalhes, isso é coisa da mente da mulher. O homem não tem isso. O homem é o ser mais racional, mais bruto, mais direto, menos empático, menos emocional. A mulher é tudo que o homem não é. A mulher é emocional, cuidadosa, detalhista. A mulher é da questão da organização, da limpeza. Tá certo, tem umas que não muito, mas deveria ser. Então, é muito importante, Paulo traz esse elemento agora chamando a atenção da igreja para isso, tá? Ok, aqui, meus irmãos, vamos para o texto de número 5, ok? Dúvidas? Seguindo. Texto 5, a escolha dos líderes. Eita, aqui é bom demais. Vamos lá. A igreja de Éfeso, ela deveria, Timóteo deveria separar outras pessoas para também servir na igreja. A igreja, ela não vai ser sadia se os seus líderes não forem segundo o padrão bíblico. Guarda isso. A igreja não será sadia se os seus líderes não seguirem o padrão bíblico. Então, não é só uma questão de conhecimento. Ah, ele estudou, ele é bom, ele conhece. É mais do que conhecimento meramente acadêmico, mas é o testemunho, é o caráter, e isso deve estar, e isso é descrito como característica prévia. Então, quando Paulo fala assim, ó, ele precisa ser irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, não é assim, ó, a partir do momento que ele foi consagrado para frente, ele tem que ser isso. Não. Ele tem que ser antes. Então, para ser separado ao ministério, Paulo fala aqui da função dos bispos e dos diáconos, né? Que serve de uma forma geral para toda a igreja. Irrepreensibilidade, tem que ser marido de uma só mulher. Esse marido de uma só mulher, irmão, pense numa coisa, que não é só que o divorciado não serve para o ministério, tá? Quem diz isso não sou eu, é o texto, tá? Eu já falei isso aqui, uma vez uma pessoa ficou com o bico desse tamanho para mim, não, você vai poder ser um bom crente em Jesus, vai ser salvo, amém, glória a Deus, cremos nisso, mas você não serve para o ministério. É o texto, tá? Então ele fala assim, ó, marido de uma mulher vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não pode ser beberrão, espancador, cobiçoso, ganancioso, moderado, não contencioso, não avarento, governa bem a casa. Todos esses predicados são condições prévias, são qualificações. Vou te dar um resumo exemplo. Você se permitiria ser operado por um médico que nunca pegou num bisturi na vida? Você entra na sala de cirurgia, aí o médico vira para você e fala, nossa, tô nervoso, nunca fiz isso. Você desistia ali na hora, saía correndo da máquina. Agora imagina que a gente entrega o governo e o cuidado da igreja na mão de pessoas que não têm a habilitação mínima. O cara chegou ontem na fé, ou não tem preparo nenhum. Peraí, por que ele está na frente da igreja? Ah, mas precisa. Não, 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 não. Não vem, não. Deus não trabalha na base da bagaceira. Então, ó, Paulo vai trabalhar alguns pontos. Primeiro, deve ser marido de uma mulher.
tanto no sentido de combater poligamia e imoralidade, né, quanto das pessoas que desquitavam o seu a sua mulher para recasar-se. Paulo diz: não pode ser uma pessoa que vive nessas condições. Isso aqui, irmão, é muito sério. Dá trabalho, é um assunto espinhoso, muita gente não gosta de falar nisso, mas a gente não pode fugir. Esse é o padrão bíblico. A Bíblia não diz que esse homem ou essa mulher não pode ser crente, não vai ser salvo, que Jesus não perdoa. Não é isso. Não estou afirmando isso. Estou dizendo com rápidas, simples e diretas palavras. Essa pessoa não pode ser membro do ministério. Deus não chancela. Deus não aprova. Amém? Isso aqui é muito importante. Segundo, vigilante e sóbrio. Ou seja, estar alerta. Vou dar um exemplo. Os irmãos, principalmente os irmãos aqui que dirigem, já dirigiu com sono? É horrível, irmão. É horrível, horrível, horrível. Você fica com medo, de repente você dá aquele susto. Imagina uma pessoa indolente dirigindo a igreja, sem alerta, sem estado de prontidão. Então, sobriedade, ter modéstia são características fundamentais, porque a pessoa precisa estar atenta para os movimentos, para os ataques, para as dificuldades, para as necessidades do povo. Agora o cara está dormindo em berço esplêndido, como que ele vai governar a igreja? Não tem como. Hospitaleiro. A ideia naquela época era as pessoas abriam as casas para hospedar literalmente pessoas, né? E aí ele fala assim que a casa dela não deveria ser um ambiente de pessoa ímpia, indigna. Isso hoje, irmãos, não é uma realidade mais nossa. Hoje em dia, com raras exceções, a gente às vezes recebe male o parente. Mas qual é a ideia aqui agora? O líder da igreja precisa ser uma pessoa generosa. A hospitalidade hoje é a nossa generosidade. A pessoa não ajuda, não estende a mão, se sente incomodado com tudo. Não serve. Não serve. O líder da igreja precisa ser uma pessoa generosa, de coração aberto para o povo, disposto a ouvir, ajudar, estender, socorrer. Amém? Seguindo, apto para ensinar. Não lê, não ora, não estuda, não serve para o ministério. Irmãos, eu perco as contas de quantas pessoas eu conheço que já servem no ministério da igreja há anos e a pessoa nunca foi estudar formalmente. Não, aquelas pessoas que ficam assim, não, Deus me dá, o Espírito Santo me revela. Irmão, é a maior conversa fiada isso. Aptidão para ensino só posso ensinar se eu sei. Então ele tem que estar calcado no evangelho, preparado, instruído, apto. Paulo diz, ele precisa ser apto. Tem gente, irmão, que se você chamar ele de sopetão para uma oportunidade, ele treme que nem bambu no vento. Ele não sabe o que falar, não sabe onde ler. Não tem, irmão, que dá. Tem que ser preparado, irmão. Não dá dovinho. Olha que coisa interessante. Não pode fazer parte da vida cristã o alcoolismo. E ele fala, não pode ser dado ao vinho. Por quê? O vinho aqui, ele é um entorpecente. E Paulo fala assim, ele tem que ser sóbrio. Então ele não pode ser um beberrão, ele não pode ser um alcoólatra, ele não pode ser dado a vícios. E aí, entenda esse vício aqui, esse entorpecimento, como quaisquer outras coisas. Né? O crente não pode ser usuário de droga, o crente não pode ser alcoólatra, o crente não pode ser fumante, o crente não pode ser dado a vícios eletrônicos, jogos e outros. O crente, irmão, ele é diferente. Ah, é muito pesado esse fardo. Então não seja crente, seja outra coisa. Para ser crente em Jesus, para ser líder do ministério da igreja, precisa passar pelas qualificações. Homem de natureza calma, controlada. Eita, irmão, se pegar isso aqui, muita gente fica pelo caminho. Tem de gente nervosa. Aqui não, né, irmão? A igreja de vocês é tudo anjo sem asa, né? Uns crentes tranquilo, calmo, sossegado, não brinca, não levanta a voz, é pacificador. Israel quer falar alguma coisa. Tá dando só risada. Os crentes é tudo bênção, né, irmão? A igreja de vocês aí é tudo anjo sem asa. O pastor é um poço de calma. Irmão, isso aqui é qualificação. Como a gente conquista essa condição? Em Deus, irmão. Em Deus. Você acha que é fácil? A Bíblia não está falando para ter sangue de barata, mas sabe no que entra aqui? Aquilo que Paulo fala lá como fruto do Espírito, domínio próprio. Você tem que se dominar. Imagina, se você fala tudo que vem na língua,
Irmão, o pastor, ele lida com, o líder, né? Ele lida com situações N na igreja. Tem situação, eu passei um dia uma situação, a minha vontade no aconselhamento era de tirar meu cinto e descer a guasca no irmão que estava me contando lá a coisa. A vontade era, mas eu posso fazer? Não. Eu tenho que conversar, orientar, dirigir, pessoa cabeça dura. Então, assim, vem de tudo, irmão. Vem de tudo. Conflito familiar, problema financeiro, gente que briga, gente que traz para dentro do gabinete pastoral. Vocês não viveram isso. Espero que não vivam. Gente que entra brigando dentro do gabinete, brigando, literalmente, discutindo, batendo boca, quase saindo na mão no gabinete. Na igreja tem que apartar a situação, e jovem que briga por causa de camiseta, e dinheiro que sumiu de caixa. A igreja de vocês não acontece isso, vocês são maravilhosos. Então, imagina se ele não tem sobriedade para lidar com isso. Irmão, ele senta o braço no crente, vamos lá. Não pode ser avarento, ou seja, cobiçoso. Irmão, o cara quer ser rico, não seja pastor, trabalha. Você quer viver integralmente da obra de Deus? Entenda uma coisa. Você vai viver modestamente. Qual é a ideia de avareza? O avarento é assim, ó, ele é ótimo para ganhar, péssimo para dar. Subir na mão de vaca, ele sabe, não ajuda. E ele não pode ser uma pessoa orientada por dinheiro. Eu já ouvi uma pessoa que falava assim, não, meu negócio é dinheiro, não serve para o ministério. Vai ser empresário, a Bíblia não te proíbe, não. Vai ser empresário, vai correr atrás do seu sonho, estuda, pega o boi pelo chifre. Mas se a pessoa ela for avarenta e uma pessoa incontida por dinheiro, irmão, ela vai enfiar a mão no dinheiro da igreja. Bom administrador da família, isso é básico, tá? Paulo fala, se não tiver os filhos em sujeição, se não governar bem a casa, e aí Paulo, qual é a fala de Paulo? Se ele não governa nem a casa, como que ele vai cuidar do rebanho de Deus? Você entende isso? A casa da pessoa está destruída, ele serve para ser líder do ministério da igreja? Não serve, irmão. De novo, quem fala aqui não é o irmão Leonardo, é a palavra. Então ele tem que ser exemplar. E aí Paulo cita uma coisa ainda, já vou chegar aqui, ó. Não pode ser novo convertido. Ele fala bem, ele chegou faz agora esses tempos na igreja. Lá fora ele pode ser juiz, doutor, delegado, pode ter posição, pode... Interessa. Na igreja ele tem que passar pelo processo de maturação. Não pode ser neófito. Irmão, um dos maiores erros é você tirar uma... Você já teve a experiência de tirar uma fruta verde do pé e tentar comer? Tá ruim, tá fora do padrão. E para amadurecer demora muito mais agora que tirou do pé. Líderes que são forjados inaptos muito cedo, despreparados, eles tendem a frustrar-se, frustrar a família, frustrar a igreja. Precisa ser experimentado, precisa passar por um processo de maturação, tá? Por isso que eu discordo categoricamente de pregadores mirins. Deus não entrega a igreja na mão de crianças. A criança não tem a racionalização, poder de abstração, pensamento, não tem experiência de família, de lidar. Irmão, não concordo, não tem que me demova desse meu posicionamento. Deus não coloca a igreja dele na mão de criança. Não estou falando que excepcionalmente Deus não possa usar, Deus pode, mas para governo, para liderança, de jeito nenhum. Aí pega esses exemplos da vida aí desse Miguel falador aí, que para mim nem crente mas aí pega esse menino aí, inexperiente, fraco, cheio de carrapicho, para cuidar. Olha a miséria que ele está promovendo no povo. Vendendo-se como o ungidão. Mas vamos lá, vamos para frente. Bom testemunho para as com os de fora. Aí você faz lá, passa uma pesquisa de satisfação com os vizinhos. Como que é o irmão Israel lá para os vizinhos? O quê? O Israel? Misericórdia. O bicho é contendeiro, brigão, grita com a mulher, briga com o cachorro, chuta o papagaio, arruma confusão com os vizinhos. A irmã Elisângela tá mandando só coração aqui, hein? Acho que ela tá falando assim, fala Deus. Não, mas isso aqui é importante, irmão. Quem tá de fora, vem o que nesse líder? Ah, não, esse camarada enrolado, compra e não paga, deve para todo mundo, promete e não cumpre, não serve. Você entende, irmãos, que todas essas escolhas que envolvem fidelidade matrimonial,
humildade, o pastor deve ser um líder, ter bom trato com as pessoas, ser generoso, preparado para o ministério, deve ser exemplo, a natureza dele tem que ser dirigida pela palavra, não pelo dinheiro, o foco dele é o reino, não as finanças, ele deve ser o primeiro desculpa, seu primeiro ministério deve ser a sua casa, a sua família, ele deve ser experimentado para depois servir, ter uma vida exterior de testemunho digno. Você entende que tudo isso é qualificação prévia, é o que vem antes. Então tem que ter, não é a partir de, ele já tem. Tá? É igual quando você faz um processo seletivo, ele fala assim, ó, se não tiver esse curso, se não tiver essa formação, você já está eliminado. É a mesma coisa. A seleção para o ministério deve ser assim. Peraí, como que é a pessoa? Ah, esse irmão aqui, ele já está no 15º casamento. Não serve. Ah, ele é uma bênção, ele é alegre, ele gosta de falar de Jesus. Ele vai pregar, ele vai anunciar na rua, ele vai... Mas para o ministério ele já não serve. Você entende, irmãos? Isso aqui é a chamada cláusula de barreira. Não alcançou, game over. Seguindo, qualificações do diácono. Ele repete muitas das quais e ele traz um ponto importante. Como que é? 6 olhos nos veem. 6 olhos nos veem. De Deus, do diabo e dos homens. Ó, essa aqui foi boa, essa aqui, boa, boa. Ó, o caráter do diácono, ele deve ser moldado por uma postura de irrepreensibilidade. E ele, inclusive, fala uma coisa importante. Tem que refrear a língua. Então, irmão, o obreiro, ele não pode ser um falador, do mexeriqueiro, uma pessoa contendeira. Ele tem que ser uma pessoa que domina a língua. Seguindo aqui, que ele repete algumas coisas para o diácono. Vida consagrada, disponibilidade para o ensino, precisa ser bem visto pela congregação. Exemplo, a pessoa na igreja, todo mundo quer ver ele pelas costas. Ele é um pessoa, arruma confusão com todo mundo. Você pode chamar ele para o ministério? Não. Naquela igreja, de jeito nenhum. Por quê? Ele não se dá bem com ninguém. Ele não está bem com o povo, com as irmãs, com os irmãos, com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com os demais obreiros. Ele vai fazer o que no ministério? Vamos lá, seguindo. A igreja. Paulo lembra que a igreja, irmãos, ele usa um exemplo, que a igreja é uma edificação, e ele usa a expressão edifício, que foi fundamentada como casa de Deus. Paulo usa dizendo que a igreja é o mistério de Deus oculto há tanto tempo. Essa verdade é tão importante, tão profunda, que ele cita agora que há uma confirmação desse propósito pelo Espírito de Deus, testemunhado pelos anjos e pela execução miraculosa da pregação do Evangelho, confirmada pela ressurreição e ascensão do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Eu vou interromper aqui a nossa gravação, fazer algumas considerações.